Olá, queridos, tudo na paz? Estamos de volta aí para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Como já dissemos, lição de número 6, as sutilezas das ideologias contrárias à família. Meus irmãos, vai pegar fogo, hein? Não perde não. Se você é novo por aqui, não me conhece, eu sou o pastor Patrick Roberto, estou como presidente da Assembleia de Deus, Ministério Vive, ADVIVE, aqui em Praia de Itaparica, em Vila Velha, Estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo! Lembrando que na aula de hoje nós convidamos você que chegou agora para pegar uma caneta, um papelzinho para poder fazer as anotações e não esquecer de se inscrever, viu? Clica aí também no sininho, em todas as notificações, para que você possa estar sempre recebendo a notificação do YouTube quando nós postarmos as novas aulas com a bênção do Senhor. E se você sentir aí, vontade, pode comentar, participe aí conosco, comente, Participe aí, divida seu conhecimento conosco, que vai ser de grande benefício para o reino de Deus aí nos comentários. Então você pode digitar, fique à vontade, tá bom? Lembrando que essa aula não é uma aula passo a passo na lição, porque é uma aula introdutiva, instrutiva, direcional. Então é uma aula para professores, mas os alunos também podem participar, tá bom? Vai ser bênção para a sua vida. Então nós vamos tratar os tópicos que são chamados de objetivos da lição. Quais são eles, pastor? Vamos lá então. O primeiro deles nós encontramos aqui, que é o objetivo, olha só, de abordar a família como projeto especial de Deus. O segundo objetivo da lição, veja só, é elencar os fundamentos, da família cristã. Terceiro objetivo é esclarecer todas, olha só, as sutilezas da nova configuração familiar. Isso aqui é forte, meu irmão, perigo. E o quarto objetivo é apontar os principais, os princípios, bíblicos para uma família sólida. Eita! Afinal, a gente segue os princípios mundanos ou o princípio bíblico? Afinal, a família da igreja, ela tem um padrão que é secular ou é um padrão especial, um padrão divino? Daqui um pouco nós vamos responder esta e outras perguntas com a bênção do Senhor. Pega a caneta, pega o lápis, o papel, a borracha e se prepare para anotar essas dicas de ouro para acrescentar na sua aula, em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos, a lição de hoje é a lição de número 6, datado para 7 de agosto de 2022. O tema, o título é Sutileza das ideologias contrárias à família. Esta lição vai ser muito proveitosa. No nosso texto áureo de hoje está como texto base Gênesis capítulo 2, verso 18, que nos diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Esse texto é muito forte e nós vamos estudar. Pegue a sua caneta, o seu papel, porque Deus vai falar conosco nesta lição. A nossa verdade prática nos diz assim, o autor: dentre os muitos perigos que a sociedade contemporânea enfrenta, estão aqueles de natureza ideológica que planejam destruir a família. É por isso que vamos estudar hoje essas sutilezas ideológicas contra a família, porque a palavra de Deus nos ajudará a vencer todas essas. A nossa leitura bíblica em classe da lição de hoje está com o texto base em Gênesis, capítulo de número 2, versículos de 18 ao 24, que passamos a ler. Verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi seu nome. 20. E Adão pôs os nomes a todo o gado,
e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. 23. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. 24. Porquanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Palavra do Senhor. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos, chegando aí para o nosso tópico 1, iniciando aí nosso estudo. Nosso tópico 1 fala sobre família, projeto de Deus. Mas afinal, professor, projeto de Deus como? Vamos para a Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Não esqueça da caneta, hein? Pegue sua caneta e seu papel de anotação para sua aula. Você vai, antes de irmos para Gênesis, precisamos dar uma passagem em Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, anota aí, capítulo 19, capítulo 19, versículo, olha aí, de número 8. Olha o que Jesus diz quando é indagado sobre o casamento, sobre o divórcio. Olha o que Jesus disse. Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza, olha só o que Jesus disse para os fariseus. Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Aqui no caso está falando sobre adultério, sobre divórcio. Nós já estudamos isso na lição passada, então vamos prosseguir. O que vem agora depois do ponto e vírgula, que é o nosso assunto, olha só. Aí ele vem ponto e vírgula, ele diz assim, mas condicional. Ao princípio não foi assim. Então Jesus deixa claro que o modelo que Deus desenhou, descreveu, projetou, intencionou para o casamento, não era este que eles estavam querendo defender ou discutir. Jesus estava dizendo, olha, no princípio não era assim. Que princípio que ele está falando? De Gênesis, vamos lá? Lá no começo, por isso o livro do Gênesis, livro dos princípios, olha aí, dos começos, capítulo de número 1, veja comigo aí por favor, olha só, capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo de número 27, e criou Deus o homem, a sua imagem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então ele cria o macho, ele cria a fêmea, e dá-lhes uma missão. Qual? Aí ele diz, versículo 28, veja aí, anota aí, a missão. Ele diz assim, e Deus os abençoou. Ou seja, abençoou aquele relacionamento, aquela união. E Deus lhes diz, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-vos, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Ou seja, Deus os abençoou, macho e fêmea, e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai. Então ele abençoou e deu uma missão. Agora, no capítulo 2, a gente entende melhor isso. Por quê? Porque no capítulo 2, anota aí essa referência para você passar para os seus alunos. Sobre família, projeto de Deus. Então, Deus cria, Deus dá um propósito, uma missão, ou seja, Deus revela que tinha um propósito naquela união. Por quê? Porque no capítulo 2 é explicado isso. Olha o que diz, capítulo 2, verso 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea
para ele. Então, Deus cria macho e fêmea, por quê? Porque quando ele criou só Adão, mas Adão se sentia só. Adão estava vendo todo mundo acompanhado e ele, coitado, ele precisava de uma espécie semelhante para compartilhar, para ser sua ajudadora. E aí Deus, né, percebe e diz, não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom? Porque Deus percebeu que faltava algo para completar o dia a dia de Adão como espécime humana. E aí ele o completa, ele diz, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E aí no versículo de número 23, depois que nós sabemos, Deus dá um sono profundo, né? A primeira anestesia, e Adão dorme o sono profundo, o que acontece? Deus tira de sua costela, não de cima, não de baixo, mas do lado, não é? E cria Eva, sua ajudadora. E aí o versículo 23, quando Adão vê a obra que Deus criara, não é? A sua semelhante, a sua cara metade, ele diz assim, e disse Adão, versículo 23, veja aí, Gênesis 2, 23, capítulo 2, versículo 23, e este é agora osso dos meus ossos. E ele diz, carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E aí vem o mandamento textual para todos os casais, não é? Ou os casados, para os casados. Verso 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Uou! Uou, que tremendo isso! E quando esta união funciona, olha o verso de número 25. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Por quê? Porque há uma bênção no casamento. Lembra? Deus os abençoou, Gênesis 1, Deus os abençoou e lhes disse, frutificar, encher a terra. Ei, meu irmão, quando o casamento entra no projeto de Deus, vive debaixo do projeto de Deus, ele é abençoado por Deus, ele frutifica, ele prospera, ele domina, ele governa. Meu irmão, não há porta fechada para o relacionamento que está debaixo da bênção de Deus. Por quê? Porque é um projeto de Deus e abençoado por Deus. Por isso, entendemos que a família é uma instituição divina, porque foi originada, projetada, idealizada e abençoada por Deus. Por isso a família é uma instituição divina, tá bom? Foi Deus quem criou o projeto chamado família. E também ela é a célula máter da sociedade. Por quê? Porque dela originou a sociedade. Antes da igreja, antes da sociedade, vem a família. A família constitui a igreja. E a igreja constitui a sociedade. Deu para entender? Na ordem bíblica é assim, porque primeiro veio a família, depois a família veio a igreja, porque vem o culto, não é? Nós vemos no Antigo Testamento que não existia ainda a ordem, não é? A sociedade como organização, mas existiam famílias, e as famílias cultuavam a Deus, tinha culto, era uma igreja, eles erigiam, né? Levantavam altares, serviam a Deus, ofereciam sacrifícios ao Senhor, então era igreja, não é? É o que conhecemos hoje como igreja, então serviam a Deus, e depois, muito depois, que veio a questão da sociedade. Então, deu para entender o primeiro tópico? Vamos prosseguir para o segundo. Muito bem, anotou as dicas aí? Glória a Deus. Então vamos prosseguir para o nosso segundo ponto. Nosso segundo tópico fala sobre os fundamentos da família cristã, não é? Que nós já vimos aí. Monogâmico, ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é indissolúvel, não é? Não acaba. Então, ele é monogâmico, é apenas um. Ele é heterossexual, macho e fêmea, e ele é indissolúvel, não é? Não deu certo, incompatibilidade gênica, por qualquer razão você se separa e desfaz o casamento. Não. Por quê? Porque o padrão
o padrão que Jesus, não é, traz à memória dos fariseus em Mateus, que é o texto base de estudo hoje, ele faz o quê? Jesus faz com que os fariseus voltem, não é, às origens. E lá no princípio ele diz, não foi assim, não era assim. Porque no princípio, veja aí, olha a base, não é, a origem do casamento com a orientação do seu criador, do seu idealizador. Verso 27 do capítulo 1 de Gênesis, olha o que ele diz: e criou Deus o homem à sua imagem, não é? E a imagem de Deus o criou. Homem, aqui quando ele diz homem, ele não está dizendo Adão, ele está dizendo a espécime humana, o ser humano. É como se fosse assim: e criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem do Eterno criou. Homem e mulher os criou. Então Deus foi o idealizador do casal, da família. E aí ele traz esta visão heterossexual. Ele não diz assim, ó, homem, mulher e outros, e alguns, não. Claro que nós não ficamos debatendo e batendo boca com pessoas, não é? Não, isso aí, nós estamos aqui numa escola dominical, uma escola bíblica, por isso nós estamos ensinando princípios bíblicos, viu? Porque isso aqui não é ensino público, isso aqui é um ensino cristão, para pessoas que acreditam e creem que a palavra de Deus é a sua única regra de fé e de prática. Então, se você acredita que a Bíblia é o seu manual de conduta, você vai entender esse princípio que eu estou lhe lembrando ou lhe ensinando, se for o caso, né, da primeira vez, do primeiro contato. Então os fundamentos da família cristã estão aqui. Deus criou macho e fêmea, não é? Macho e fêmea os criou. E olha só, no capítulo de número 2, aí já entra outro detalhe. Então, primeiro nós sabemos que Deus criou macho e fêmea, ou seja, é um relacionamento heterossexual, macho e fêmea, homem e mulher. E depois a gente, no capítulo 2, anote aí, no capítulo 2 a gente vê como fundamentação também para a família cristã, veja aí, ó, versículo de número 23, né? 24, perdão. Porquanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á, ou unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que ele está dizendo com isso? Deus está dizendo que este casamento é monogâmico, é um só, vão ser uma só carne. E indissolúvel. Por quê? Porque se desfizer, aquela carne vai ser, é o exemplo que muita gente usa, cola duas folhas, né? E quando vão tirar as duas folhas, aí sempre sai rasgado, parte de uma em uma, parte de outra em outra, e traz todo um sentimento, não é, constrangedor, complicado, porque toda separação, os dois lados saem feridos, porque o propósito eterno no relacionamento é serem uma só carne. Por isso, indissolúvel, de uma forma bem simplória, bem simples. Ah, pastor, mas na Bíblia existe poligamia, porque muitos casaram várias vezes. Seu aluno pode perguntar isso. Alguém pode perguntar isso na sua sala. O que você responde? Anote aí, anota aí. Poligamia. Por que existe a poligamia? Porque existia, primeiro, nós entendemos que alguém também pode chegar e dizer, mas você não falou aí no capítulo 1 de Gênesis, olha lá, e mostra para você, não é? Coloca aí, ó, no versículo 28, Deus não deu um propósito para a família, não orientou lá, né? Deus os abençoou, lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, encher a terra e sujeitai. Multiplicai-vos, encher a terra. Isso, eles foram, casaram, tiveram filhos, e na época, irmãos, precisavam trabalhar, nós sabemos, por causa do pecado de Adão e Eva, foram expulsos do jardim, e do suor do rosto eles comeriam, então precisariam trabalhar, precisariam plantar, cultivar e depois colher e se alimentar, e sozinhos não dariam conta, precisavam de mais. Por isso se multiplicaram, tinham que ter filhos, muitos filhos, a terra era ainda grande, poucas pessoas, e foram indo, povoando a terra, mas esse não é o projeto original de Deus. Pastor, o senhor prova? Sim, só você olhar na Bíblia, anota aí, que é forma de tolerância de Deus. Deus tolerou até certo ponto, mas fez com que o seu povo se tornasse escravo.
viu? No Egito, escravo na Babilônia. Para quê? Para curá-los da poligamia, curá-los da idolatria e tantas outras coisas, dentre muitas coisas que o povo hebreu, posteriormente judeu, não é, foi curado nos períodos de cativeiro, foram da poligamia. Por quê? A poligamia, enquanto as tribos, os clãs viviam tranquilamente, então eles se proliferavam ali para manter suas riquezas em cada tribo, então era como se fosse um meio político, não é, e financeiro, econômico de subsistência. Ao ir para o cativeiro, como que cuidariam dos seus filhos? Como cresceriam? Como se multiplicariam? Não podiam, não tinham condições. Então eram forçados a terem uma só mulher. Eram forçados a terem apenas um só casamento, que já era um milagre, não é? Poder cuidar de uma só esposa e de seus filhos, terem filhos no cativeiro. Então a gente vê que isso aí já reduziu. No Novo Testamento, Jesus chega e faz lembrar, porque ainda restavam muitos poucos que ainda mantinham essa tolerância que Moisés teve que administrar por questão do momento. Mas Jesus explica que foi por causa da incredulidade, da falta de temor do povo na época que Moisés administrou isso. Mas não quer dizer que era abençoado, que fazia parte do projeto de Deus. Era apenas uma tolerância. Deus permitia para administrar, mas estava passo a passo libertando o povo desse mau costume e trazendo para o seu propósito, que era uma só carne, um só casamento, era monogâmico, era um só casal, ok? Macho e fêmea. E aí a gente vê que quando Jesus chega, Jesus traz a cura, o antídoto da graça para isso, e mostra para eles, olha, mas não foi assim no princípio, ou seja, não é esse padrão que o Pai trouxe. Jesus traz a revelação que nosso casamento reflete o casamento dele com a igreja. Nós somos a noiva do Cordeiro como igreja, e assim como Cristo amou a sua igreja e ama a sua igreja, nós também devemos amar nossas esposas. E aí Paulo retraduz isso no Novo Testamento, trazendo essa revelação magnífica, mostrando que o casamento do crente reflete o casamento de Cristo com a igreja. Que coisa linda, glória a Deus! Por isso, meu irmão, a nossa família cristã, o casamento cristão é fundamentado no casamento monogâmico. Ele é heterossexual e, por último, indissolúvel, porque assim como a igreja eternamente estará casada com o noivo na eternidade, nós também aqui na terra refletimos isso. Oh, glória a Deus, que Deus seja louvado e abençoe todos os casamentos de todos os irmãos em nome de Jesus. Logo chegamos então no nosso tópico 3, que fala sobre as sutilezas da nova configuração familiar. Nós sabemos, meus irmãos, que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o príncipe deste século cegou o entendimento para que as pessoas não enxergassem o conhecimento da verdade. Por isso, nós precisamos confirmar, viu, e reforçar para os nossos queridos alunos, você professor, você aluno que está assistindo, reforce aí na sala, viu, esta questão da configuração familiar bíblica, porque por mais que nós estamos vendo aí, não é, as leis sendo aprovadas, os deputados e alguns representantes, está chegando a época de votar aí, cuidado, viu, pois bem, as leis sendo aprovadas a favor do que é contrário no princípio bíblico, nós, como Igreja de Cristo na Terra, nós estaremos defendendo sempre a família. Alguns dizem modelo tradicional, mas eu vou dizer modelo divino. Nós estamos aqui como igreja, militantes de Cristo, para defender o padrão bíblico, o padrão divino. Deus criou macho e fêmea e, unindo-os, tornaram-se uma só carne, como lemos aí nos textos que acabamos de ler. Então, entendendo este princípio divino de Deus, pastor, como eu provo? Vamos chamar professor, né? Professor, como eu provo para o meu aluno que esse é um princípio divino, que foi Deus que instituiu esse casamento, meu irmão? É só você olhar para a biologia, para a ciência do corpo humano. Você já observou toda a estrutura sexual masculina e a feminina, se encaixam perfeitamente. Toda a biologia, a estrutura do corpo feminino para a estrutura do corpo masculino é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa perfeitamente.
toda a sincronia, todo o processo para a reprodução da espécime humana, como também da espécime animal. Como que nós vemos? Nós vemos que o ato sexual, toda a conjuntura para a reprodução, a prova de que os dois tornassem uma só carne. Vem o pai, vem a mãe, o rapaz e a moça se casam, tem relação sexual, logo começam a gerar uma criança no ventre da mãe, e dos dois geram uma criança, então se torna uma só carne. Olha que confirmação maravilhosa da palavra, essa união, tá vendo aí? Então na biologia, nos cromossomos, a gente vê a questão, né, do macho, da fêmea. Não tem como, o próprio corpo, a estrutura do corpo do homem é um modelo, a estrutura do corpo feminino é outra, então a gente vê, mas os dois automaticamente, por mais diferentes que os sejam, se encaixam, se completam. Oh, glória a Deus! A prova de que Deus os criou para serem um. Oh, que Deus maravilhoso é esse que servimos. Por mais que as leis sejam aprovadas, por mais que o mundo tente provar que o homem, o ser humano, não tem sexo definido, por mais que o mundo tente provar que o ser humano, ele não sabe o que quer, por mais que ele tenha nascido com uma genitália masculina ou feminina, ele pode ser outra opção que ele quiser. A ciência, a biologia, a Bíblia, viu? E o próprio ser prova de que o que Deus deixou registrado na Bíblia está correto e é comprovado cientificamente. Os demais é comprovado psicologicamente e só verbalmente. Criam-se conjecturas, articulações, mas fatos concretos não têm. Os fatos são comprovados pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos ensina há milênios são comprovados com fatos. Dentre eles, eu e você, macho e fêmea, o Senhor os criou. Por isso, sempre defenda, sempre ensina, viva e acredite na palavra de Deus. Ela é nossa única regra de fé e de prática. Deus abençoe a sua família e nos proteja dessas sutilezas de Satanás que tenta provar inutilmente de que não existe família tradicional ou família conservadora ou modelo de família bíblica cristã, mas sim, nós sabemos que existe sim, tem sim, e por mais que tentem, serão frustradas, porque a palavra de Deus não tem razão, ela sempre teve razão. Aleluia! E chegamos no nosso final, do nosso tópico 4, lembrando, a nossa lição não é passo a passo na revista, mas é uma instrução, um direcionamento para você não se perder nos objetivos, não é, principais ou gerais da nossa lição. E na nossa lição 4 está falando sobre como constituir, não é, uma família sólida. Quais são os princípios, não é? O que eu devo observar? Primeira coisa, são os pais. Olha o que diz Provérbios, anota aí, pega a caneta, anota aí. Provérbios 1:8. Isso é muito forte. Provérbios 1:8, olha só o que diz, tremendo, viu? Os princípios bíblicos para uma família sólida. Primeiro princípio é o princípio dos pais. Nós temos que focar os nossos filhos, a criação dos nossos filhos e o cuidado familiar, cuidando dos pais, orientando os pais. Você, eu, nós que somos pais, nós temos que estar atentos, viu? Instruindo nossos filhos no caminho que devem andar. Porque olha só, lembra do que o sábio deixou registrado para que eles, quando crescerem, não venham se perder dele e nem se esquecer. Olha o que diz Provérbios 1:8. Anota isso aqui é importante, não é? Filho meu, ouve a instrução de teu pai. Ouve a instrução de teu pai. Só que ele está falando que o pai é padrão, viu? Padrão bíblico, padrão divino. O pai instruiu o seu filho. E então a mãe está fora? Não, olha aqui o versículo 8, parte B. E não deixe os ensinamentos de sua mãe. Uou! Ensinamentos, porque a mãe naturalmente passa mais tempo com o filho. Instrução, porque o pai vai trabalhar, volta tarde, instrução, não é? Pega todo o resumo do dia com a mamãe e o pai vai lá e dá instrução. Filho meu, Provérbios 1:8, filho meu, ouve a instrução de teu pai
e não deixe os ensinamentos de sua mãe. Então nós aprendemos o que, pastor? Que o pai e a mãe devem instruir os seus filhos. Instrução do pai e ensinamento da mãe. Viu? Pastor, e é só isso? Não. Princípio bíblico para uma família sólida. Primeiro, papel dos pais. Segundo, papel da igreja. A igreja também tem, pastor? Tem. Veja comigo, por favor, abra sua Bíblia em Efésios. Carta de Paulo aos irmãos que estavam em Éfeso, aí aos Efésios, capítulo 5, veja que forte, olha aí, o capítulo 5, olha só o que no versículo 23, veja aí, anota aí, sobre a igreja, o papel da igreja na família, olha só, capítulo 5 de Efésios, não é? Aos Efésios 5, 23, capítulo 5, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher. Tá vendo aí? Mais uma vez a Bíblia mostrando essa questão hétero, né? O casamento macho e fêmea, homem e mulher. E agora está mostrando a questão da hierarquia, da instrução. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Tá vendo a comparação? Casamento, macho e fêmea, homem e mulher. Casamento, Cristo e a igreja. Olha o comparativo aí, ó. Paulo nos ensinando este lindo princípio bíblico para uma família sólida. E aí ele vai dizendo, ó, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Ele, Cristo, Salvador do corpo. Meu irmão, quer salvar a sua família? O corpo é a família, meu irmão. O corpo é a família. É a família cristã, espiritual na igreja e a família na sua casa. Quer salvar sua família? Coloque Cristo no centro dela, os princípios de Jesus. Coloque o cristianismo puro, genuíno, bíblico dentro da sua casa e a sua família estará sólida como a rocha. Vai vir tempestades de heresias, de ensinamentos contrários, mas não se abaterão, porque Cristo é o Salvador da nossa família. Que Deus te abençoe e não esqueça, diante de tantos vendavais doutrinários, tantos vendavais ideológicos, tantas sutilezas de Satanás contra a nossa família, Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça do nosso lar, é o cabeça da nossa vida, é nosso guia maior e Ele é o Salvador das nossas famílias, é o Salvador da igreja. Coloque Cristo na sua casa, coloque Jesus como centro do teu casamento, coloque Jesus como centro dos seus propósitos, das suas ideias, das suas filosofias, viu? Coloque Jesus como referência em tudo na sua vida e você vai ver, não haverá sutileza do inferno que te vencerá e que destruirá a sua casa em nome de Jesus. Posso orar por você? Se você pode, feche seus olhos, eu quero abençoar a sua vida, orar pela sua casa, em nome de Jesus. E na sua aula, ore com seus alunos, clame a Deus, porque é só Jesus para nos salvar deste grande vendaval ideológico, das sutilezas do diabo contra os nossos lares, contra as nossas famílias. Oremos, queridos, Pai bondoso, é no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós agora oramos pelos lares, oramos pelas famílias, oramos, ó Deus, por cada aluno, por cada professor, por cada mestre, por cada pastor, por cada líder, por cada ovelha, por cada jovem, por cada marido, esposa, Senhor, filho, filha que está assistindo agora, até criança, quem sabe está nos assistindo. Eu quero os abençoar agora, que todas as famílias sejam abençoadas, Senhor, com a bênção do Senhor. Que assim como tu abençoastes, ó Deus, as famílias em Adão e Eva, dizendo que frutificariam, que dominariam, que governariam nesta terra, assim seja sobre nós. Que o inferno não governe, que, ó Deus, as sutilezas do maligno não prevaleçam, mas o que prevalece é a sua bênção, o seu direcionamento, que a gota preciosa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, que lava nossa alma, nossa mente, nosso coração, esteja sobre cada lar, sobre cada família, e assim como livrou o teu
povo, Senhor, o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, que livre todas as nossas famílias de todo mal que vem intencionalmente para destruir os lares, as famílias e o futuro da igreja. Portanto, eu abençoo esse lar, eu abençoo esta família em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que orando e crendo dizemos amém. Amém, amém e amém. Que Deus muito te abençoe. Um bom dia na presença do Senhor. E não se esqueça, Jesus é o cabeça do seu lar. Jesus é o cabeça do seu casamento. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o seu e o meu, o nosso Salvador. Nunca desiste da sua casa, não desiste da sua família, porque Deus, em Jesus, não desistiu de você. Deus te abençoe. Até o próximo estudo com a bênção do Senhor. Fique na paz.